Economia de combustível. Esse é o tema do vídeo de hoje. E eu tô a bordo aqui do novo Honda City Touring, o City Sedan, que eu já testei aqui no canal. Você pode ver vídeo dele, tanto de pontos positivos e negativos, quanto da própria avaliação. Também o vídeo que eu posto, na qual você consegue ter a visão que é dirigir um carro igual esse aqui. Mas o foco hoje do vídeo é a gente falar um pouquinho mais sobre economia de combustível. É um tema que ficou bem alta em algum tempo atrás, porque a gente sabe que o preço subiu estrondosamente e agora, por mais que tenha baixado, ainda assim não é uma coisa extremamente acessível, dependendo ainda mais do carro que você tem, se ele é ou não econômico. E eu tenho pelo menos 6, 7 dicas para dar para vocês de como você pode dirigir formas. É um tema que ficou bem alta. Tem algumas coisas que você pode fazer, não necessariamente na direção do carro, mas que vão te ajudar. A primeira de todas é um pouco óbvia, é manter a manutenção do carro em dia. Então você fazendo as revisões, trocando os filtros, as velas e coisas do motor que influenciam sim na economia de combustível, no consumo de combustível, é uma das técnicas de você manter o carro razoavelmente mais econômico. Mas é claro, não depende só disso. Também abasteça o carro com um bom combustível. Então, você viu aquele posto, está realmente muito mais barato do que nos outros? Desconfie, pode ter algum tipo de problema e o barato vai sair caro. Então, vai abastecer? Abasteça num bom posto, um posto de confiança e de qualidade, um posto provavelmente com uma boa bandeira. A outra dica que eu quero dar é em relação à progressividade. Então, por exemplo, se a gente está parado num farol, tem necessidade de pisar fundo no acelerador a fim de que o carro saia mais rápido, mais veloz? Não tem, né? Então, quando você for sair da imobilidade ou até mesmo em ultrapassagens, se não for no caso uma ultrapassagem que precise, né, de muita potência para ser mais seguro, vá progressivamente. Então, pise no pedal e vá aos poucos afundando o pé, não de uma vez, principalmente num carro desse aqui com câmbio CVT, que ajuda sim você a economizar combustível. Porém, você tem que saber dirigir um carro com câmbio CVT. Você tem que dirigir no sentido de entender essa progressividade, porque o carro com câmbio CVT é o que mais demonstra isso. Se você pisa mais fundo, ele vai ter um certo delay ali, e aí sim depois ele vai entregar mais potência, mais torque, mas ele vai também dar uma aumentada nos giros. Então ele vai acelerar e fazer aquele que não é o que todo mundo espera, né? É desconfortável tanto para os ouvidos, e também você vai sentir que o carro não anda. E na verdade não é porque ele não anda, é porque você não está conduzindo ele da forma correta. Então o certo é você, independente de carro, de câmbio, é você acelerar aos poucos, vá aumentando a velocidade progressivamente, sem pressa. Não precisa ter pressa. Dirigir carro é uma coisa que você tem que fazer com certa calma. Eu não estou falando de ser devagar, de lerdeza, mas fazer as coisas com calma, sem se afobar, porque senão normalmente nesses casos dá porcaria. A próxima dica que eu quero dar é ao contrário, né? Então, a partir do momento que você já está andando com o carro, já está com o carro acelerado, mantenha velocidades constantes. Então, não anda e para. Lógico, depende do seu trânsito. Aqui em São Paulo, no horário de pico, não tem o que fazer, mas em ocasiões que você não tem necessidade de ficar freando, ande com o carro em velocidades fluidas. Isso vai melhorar muito a economia do carro. Então, a próxima dica também é relacionada a isso. Eu estou separando em 3, mas na verdade é como se fosse uma dica só, que é: evite frear desnecessariamente. E caso você precise frear, se antecipe. Então, por exemplo, tá vendo que o farol lá na frente está fechado? Não continue acelerando para depois frear no farol. Já solta o pé do acelerador, deixa o carro ir na inércia. Vai ter talvez o Joãozinho lá atrás que vai se incomodar que você tá já indo mais devagar, só que o farol na frente está fechado. Então, tanto faz, deixa ele achar ruim. O problema não é dele, não é ele que tá pagando seu combustível, é você. Então, vá devagar. A calma é o melhor amigo da economia de combustível. E
É claro também, isso depende muito de carro para carro. Se você tiver um carro manual ou automático, eu falei aqui no caso do CVT do automático, mas no caso do manual, é muito importante que você troque as marchas corretamente. Então, vá pegando o jeito do seu carro, o momento que você deve trocar de marcha. Não é uma regra, mas normalmente os carros trocam de marcha ali com 2.000 giros. Então, se você não tem muita ideia no ouvido, dá uma olhadinha no conta-giro. Se o seu carro não tiver conta-giro e você não tiver muita ideia no ouvido, treina bastante. Você vai uma hora perceber o momento que o carro vai pedir marcha, mas não vai pedir assim excessivamente. Você vai sentir com o tempo mais essa necessidade de troca de marcha. Isso também vai ajudar no consumo de combustível. Lembrando que alguns carros, principalmente os carros mais de entrada e que tem um foco em consumo de combustível, em economia, eles mostram ali no painel quando você deve aumentar ou abaixar uma marcha. Então isso ajuda bastante você a ter uma ideia melhor tanto de ouvido quanto a hora que o carro vai falar para você se você deve aumentar ou abaixar a marcha. Agora, outra dica que muita gente não presta atenção, ou se presta, acaba fazendo errado, que é calibrar os pneus corretamente. A gente tem que dividir isso em 2 tópicos diferentes, porque não basta só calibrar. Primeiro, você tem que calibrar com a calibragem correta. Então, não tire da sua cabeça uma calibragem X que você acha que deve colocar no carro. Dá uma olhadinha, normalmente fica aqui embaixo da porta, nos carros da Renault, por exemplo, ficam ali atrás, na tampa do combustível, e alguns carros tem só no manual, mas dá uma olhadinha, não custa saber disso, que isso vai te ajudar. Agora, beleza, sei qual é a calibragem correta do meu carro, vou lá, vou calibrar, mas não é simplesmente ir calibrar. Se você, por exemplo, está andando já com o carro a 10, 20 km e vai calibrar o pneu, você vai calibrar ele incorretamente. O certo é você calibrar ele em uma distância até no máximo uns 2 km. Então, da sua casa até um ponto, não pode passar dos 2 km. Então, assim, o ideal mesmo é que você tivesse em casa. Não é um aparelho caro, o ideal é que todo mundo tivesse um em casa, ou nos condomínios aí, alguns eu sei que tem, mas os que não tem, talvez ir atrás disso, para você andar o menos possível. Porque quando você anda com o carro, o pneu ele esquenta, e quando ele esquenta, a pressão aumenta. Então vamos supor que você esteja com 30 libras no seu pneu, e você precisa colocar 35. Você precisa colocar 5 libras aí. Se você começa a andar com o carro, ele vai esquentar o pneu para 33 libras. Então, você vai estar com 33 com o pneu quente. O que vai acontecer? Quando você colocar para as 35, ele vai só encher 2, ele não vai encher os 5. Quando o pneu esfriar, na verdade mesmo, o que você vai ter feito? Você vai ter calibrado o pneu para 32 e não para 35. Ou seja, vai ser uma falsa calibragem. Por isso que o ideal é você fazer sempre com o pneu vazio, bem vazio. Vazio não, perdão. Frio, um pneu frio. Vazio não tô falando de vazio. Enfim, e aí lógico, cada montadora também dá uma dica no seu manual de como você deve proceder em relação a isso, de economia de combustível, sobre acelerações, desacelerações, sobre qualidade de combustível. É bom que você faça um teste na bomba do seu carro pelo menos 3 vezes. Então, roda pelo menos 100 km, vai lá e abastece e vê quanto você abasteceu em litragem. Depois faz a continha de vídeo, quanto você andou pelo quanto você abasteceu em litros. Isso vai te ajudar bastante a ter uma ideia do consumo que o seu carro está fazendo realmente. E aí você consegue fazer uma conta se vale a pena rodar ele no etanol ou na gasolina. Na gasolina o consumo, claro, é sempre melhor, porém a gasolina é mais cara, então você tem que fazer essa conta. Antes a gente tinha essa continha de que se o carro estivesse fazendo 70% do valor, compensava mais você colocar um ou outro. Hoje em dia não é mais bem isso, Eu vou até colocar aqui embaixo no link uma matéria que tem bem legal lá do Alto Papo, que eles têm até uma calculadora de economia de combustível. Então você coloca lá o preço do combustível que está na sua região, tanto de etanol quanto de gasolina, e aí ele vai falar qual vai compensar mais. Lógico, essa conta ainda não é 100% certeira. O ideal mesmo é você fazer a conta para o seu carro, porque cada carro tem um consumo diferente, mas já dá para ter uma boa base. Então você fazendo tudo isso que eu te falei, mais essas continhas, vai te ajudar bastante a economizar combustível. E é lógico,
isso é bem importante, não só por economia de combustível para o seu bolso, mas também para o meio ambiente. A gente sabe que consumindo menos combustível a gente vai estar poluindo menos, e hoje essa é uma das coisas que estão bem altas, né? Todo mundo sabe que essa descarbonização, toda essa eficiência energética e meio ambiente e tudo é um assunto em alta, então também é um assunto que você deve se preocupar. Gostou do vídeo? Dá um like. Tem alguma informação que você acha que seria relevante colocar? Também dê um like e deixa aí embaixo nos comentários pra mim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até um próximo. Falou!